Fala pessoal, tudo bem? Vocês devem estar perguntando por que desse episódio sai assim tão rápido e tão repentinamente, né? Pois é, uma galera me mandou e-mail lá no canal pedindo que eu tivesse pelo menos um episódio por semana focado no Enem. E aí eu pensei, poxa, o canal é literatura e mundo. Então como construir sem perder a ideia, sem perder o foco do canal, mas mostrando a utilidade que a literatura tem para o Enem. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou explicar en passant as escolas literárias, mas sempre o nosso foco será a observação de duas competências cobradas na redação do Enem, que é a competência número 3, que diz capacidade de organizar e relacionar as informações. E a competência número 4, que é a construção da argumentação. Isso quer dizer o quê? Eu vou mostrar que na grande maioria dos temas de vários anos, eu tenho uma referência literária que pode construir a sua argumentação. Então, você constrói uma argumentação diacrônica, ou seja, você começa lá na literatura a abordar os argumentos que vão construir a sua visão atual do assunto. Lembrando que não pode esquecer da intervenção baseada nos direitos humanos. Então você vai observar que a literatura permeou uma série de temas desde 98. Os nossos episódios vão ser semanais, todas as quintas. Serão 12 e não 13, porque pode dar azar e você perder o fiéis e ter que andar de cruz no meio da estrada. E todas as quintas nós faremos isso. Eu vou abordar uma escola literária, vou explicar como é que você pode transformá-la em argumentação e, naturalmente, explicar aquele período literário com algumas informações específicas de época. Vamos começar a falar do quinhentismo. Alguns autores nem consideram esse período uma escola literária brasileira, principalmente por considerar que foi um momento que só tinha português. Então eram relatos de navegantes, eram cartas. Então os textos eram sempre na ótica do colonizador. Mas nós vamos considerar o que o Antônio Cândido utiliza como uma referência, um período de colonização. No quinhentismo, nós temos duas correntes, a literatura informativa e a literatura formativa. A literatura informativa tinha como objetivo principal informar a metrópole os trabalhos que estavam sendo realizados aqui na colônia. Na literatura informativa, a Carta de Achamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha, ela relata a relação do português com o indígena que aqui estava, ou que foi, chamado de indígena. E na literatura formativa, qual era o objetivo? O objetivo era simplesmente criar novos cidadãos na fé. Isso por quê? Porque a gente vinha de um contexto turbulento europeu da reforma e contra-reforma. Então esse período quinhentista, como é que eu poderia utilizá-lo como argumentação na hora de escrever uma redação? Em 2010, um dos temas da redação foi a dignidade humana e a exploração do trabalho. E aí você pensa, como é que eu posso dizer isso usando como base a literatura? Muito simples. Nesse período do quinhentismo, a literatura informativa relata que o único objetivo de Portugal era o quê? Era a extração de riquezas brasileiras. Então começou aí o quê? A exploração do trabalho. E vocês acham que nessa época havia dignidade? Não havia. Então tá aí, você já pode linkar com os direitos humanos, com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e você ainda pode dizer que isso é um problema colonial. E aí sim, o seu argumento já começa a ter base na literatura. Vamos então agora falar do barroco, 99% dos livros usam 3 definições para explicarem o que é o barroco. Vou falar as 3, que é: o barroco é a arte do exagero. O barroco é comparado a uma pérola de formato irregular. Ou o barroco é a arte do conflito. Tudo bem. O que representa o barroco de uma forma en passant? O barroco, na verdade, representa o conflito entre o bem e o mal, ou o conflito entre o positivo e o negativo.
No Barroco, duas grandes concepções filosóficas foram transplantadas para a poesia, que foi o conceptismo e o cultismo, sendo que no Brasil o conceptismo era defendido pelo padre Antônio Vieira, enquanto o cultismo era defendido pelo Gregório de Matos, ou mais conhecido como Boca do Inferno. Bem, eu poderia divagar muito sobre o Barroco, mas o objetivo é o quê? É mostrar como que eu aplico a competência 3 e a competência 4, utilizando como argumentação inicial a literatura. Pois bem, então vamos observar qual foi o tema do Enem de 2001. O tema do Enem de 2001 discutia a construção da usina de Belo Monte e os conflitos entre quem? Índios e brancos. Ou seja, já começa aí os conflitos culturais, os conflitos que fazem alguém de um lado ser bom, de um outro lado alguém ser mal. E o que tem a ver o Barroco com esse tema? Muito simples. O Barroco, uma das principais características é a questão da religiosidade. E se você pesquisar um pouquinho e ver uma das grandes justificativas da FUNAI, exatamente para não construir a usina, é porque aquela área era uma área o quê? Sagrada. Então uma das questões não era só, claro, a gente sabe que tem apropriação de terras, mas uma das questões era o conflito religioso. Infelizmente ou felizmente, os brancos, no caso o capitalismo, a evolução da sociedade, estava o quê? Estava entrando em conflito, principalmente contra as crenças religiosas. E o que isso tem a ver com o Barroco? Gregório de Matos, O mesmo Gregório de Matos, chamado de Boca do Inferno, ele falava mal da sociedade. Lê lá, Juízo dos Achaques de que se padecia a cidade da Bahia. Você vai perceber que o Gregório de Matos já falava mal do governo, já falava mal de como o governo se apropria das péssimas condições do povo. Novamente, você constrói uma argumentação diacrônica, buscando no passado literário a base para você discutir, e você mostra que o mundo permanece vivendo os mesmos conflitos. Bem, essa vai ser a linha dos próximos episódios. Para cada escola eu vou abordar um tema e vou te mostrar como você pode desenvolver essa ideia. Então, se você gostou, dê um like. Nos domingos nós temos então a literatura e mundo nos mesmos moldes, mas nas quintas-feiras nós teremos esse bate-bola com o Enem. Se você gostou, clica, assina aqui e você vai poder acompanhar todos os nossos episódios até a véspera do Enem. Um grande abraço, pessoal, e até domingo.